O câncer de mama é o tipo de câncer mais comum entre mulheres no mundo todo. O Instituto Nacional do Câncer estima que mais de 57.900 mulheres recebem o diagnóstico por ano no Brasil. Quanto mais precoce esse diagnóstico, maior a possibilidade de cura. Mas quando a gente fala em números e estatísticas, nem de longe consegue mensurar toda a intensidade vivenciada por quem recebe a notícia e precisa se manter firme para lutar contra a doença. Não só o paciente, mas todos os que estão próximos. Hoje a gente vai conversar sobre câncer de mama. Os nossos convidados são a psicóloga Márcia Parga, o fotógrafo Marcone dos Reis e a enfermeira Ana Paula Monteiro. Mas antes da gente começar essa conversa, a gente vai conhecer a história da Renata, que há 12 anos foi diagnosticada com câncer de mama. Eu tenho 12 anos de diagnóstico. Eu estava com 31 anos, hoje eu tenho 43. Eu descobri sem querer, mas foi através do toque, né? Um autoexame meio que sem querer. A primeira coisa que eu pensei foi desespero. E ele, eu acho que para me ajudar, ele se segurou. Eu tinha que segurar a onda, porque eu não podia desabar na frente dela, porque ela não podia ver em mim a fraqueza, entendeu? Assim, o desespero. Eu não tinha esse direito de me desesperar. Eu quis terminar com ele, eu não queria mais estar com ele, né? Que eu achava que eu ia atrapalhar a vida dele. A gente estava recém-namorado, não tinha nem feito um ano. E aí você, eu vou acabar com a vida dele, né? Vou estragar a vida do cara. E ele, pelo contrário, falou assim, agora que você precisa de mim, você quer que eu vá embora? Não. Segundo ela não tinha uma expectativa de vida muito, grande por causa da doença. Mas como eu gosto muito dela e que estava ali com ela para ajudar e tudo mais, eu propus a ela o casamento. Ela falou assim, mas eu tô doente, eu vou ficar careca. Aí eu falei, então a gente casa antes disso, antes de você ficar careca. Aí ela aceitou e nós casamos em um mês. Em um mês, é. Eu fiz a cirurgia, eu casei mastectomizada e depois de 80, 90 dias que a minha médica me liberou para eu viajar, ter lua de mel, fui à praia. E aí, quando eu voltei, foi que a gente iniciou a químio. Mexe muito porque você sabe que você vai mexer num órgão, né, você vai ser mutilada e é muito complicado. Poxa, eu tinha 31 anos, super nova, né? Assim, no auge, começando assim, um sucesso profissional, encaminhada. E aí, para tudo. Você vai ter que ser mutilada. Você vai ficar careca e você vai ter que tratar uma doença que é fatal. Então é muito complicado, é difícil. Você acha que você vai ficar feia, você fica feia. A gente fica com a cara da doença, né? Não tem jeito. Na hora de raspar a cabeça, ele queria que eu fosse pro cabeleireiro. Eu falei, não, você que vai raspar. A importância da família e dele é essencial, né? Você ter uma pessoa do seu lado que ainda te vê como mulher, mesmo você não se sentindo como naquele momento, é incrível para sua autoestima. Então você acha que você, caramba, ninguém mais nem vai me olhar. E a pessoa ainda quer estar contigo, casou contigo, ainda sonha em ter filho. Você passar por um problema desse e a pessoa não querer sair do seu lado, já é uma prova de amor incrível, né? Não tem como você duvidar disso. Na verdade, eu acho que eu pensei mais em mim, porque eu gosto dela. Como é que eu vou abandonar ela por causa de doença, sabe? Não tem como. Então, eu acreditei mais no que eu sentia, só. Fofo. Na verdade, a relação da maternidade, ela foi praticamente cortada de mim desde o início. Desde antes da cirurgia. Assim que eu comecei a fazer as consultas pré-operatórias, eu já levantei essa questão para um dos oncologistas. E a primeira coisa que ele falou para mim foi, esquece a maternidade. Esquece, você não tem que pensar nisso agora e muito provavelmente você não vai ter filho. Foi um dos piores momentos para mim. Foi receber o diagnóstico, contar para minha mãe e trabalhar com a possibilidade de não ser mãe. Então eu falei, gente, não tem jeito. Qualquer coisa a gente adota, ele também queria muito, né? E aconteceu essa coisa linda, né? Que a gente chama de milagre, mas é o Miguel. Foi a maior emoção da nossa vida, né?
Foi incrível, incrível saber que a gente... Pô, foi fantástico, né? A princípio eu fiquei um pouco receoso porque eu achei, por conta de todo esse remédio que toma, né? Como é que será que tá esse bebê? Como é que vai se desenvolver esse feto? Se vai vir com algum problema? Né? Dá um medo. Mas graças a Deus, está aí o Miguel, perfeito, nunca teve nada saudável. Como fiz uma mastectomia preventiva na mama sadia, eu não tive produção de leite, nem colostro. Então, o Miguel mamou fórmula desde o início, mas com suplementação e tal, para não ter nenhum problema. E tá aí, não teve problema nenhum, tá tudo bem. O câncer de mama é sabido que ele tem 90% até mais de cura, né? Mas, então assim, eu me apeguei nisso, que até é uma chance muito grande, né? E acreditei que eu ia passar dessa. E assim, obviamente com a ajuda dele, né? Família, que é muito importante. E a gente sempre acreditar que vai conseguir sair disso. Meu Deus, a gente viveu uma coisa muito, muito difícil. Então a gente passa por qualquer outra coisa. Os problemas se tornam pequenos depois disso, né? A gente passou por uma barra muito grande. Então, assim, o que vem depois é galho fraco. Estamos de volta conversando sobre câncer de mama. Os nossos convidados são a enfermeira Ana Paula Monteiro, a psicóloga Márcia Parga e o fotógrafo Marcone dos Reis. Gente, muito obrigada mais uma vez pela presença de vocês aqui com a gente. Ana Paula super emocionada com a matéria, né? É inevitável se reconhecer naquela história, né? Como é que foi? Primeiro, como é que é essa sensação de ver que ela... Como você teve sucesso no tratamento, né? Isso também emociona, né? E como é que foi a sua experiência? Eu vinha numa vida assim meio atribulada, trabalho, família. Eu fiquei 1 ano sem ir ao ginecologista e fui levando a minha vida. Teve um fato muito interessante que aconteceu com a minha mãe. Ela faz um diagnóstico de câncer de pele. Eu, ao acompanhá-la, por ser na região genital, encontro uma ginecologista, converso com ela, a gente tem uma interação e aí, no bate-papo... Muita gente descobre assim, né? Não por buscar, mas ali no calor de outro momento. Num bate-papo, eu falo para ela, eu tô sentindo um caroço, mas assim, eu tinha algumas certezas que assim... A vida vem mostrando a gente de que as nossas certezas são altamente mutáveis, né? De que eu não teria câncer de mama, não tinha fatores de risco, amamentei meus 3 filhos, não fumava, não bebia, não tinha caso na família. Aquelas coisas de que, num acompanhamento regular, de que isso não seria possível. Eu comentei com ela, não, pós-operatório da sua mãe, você vai lá e eu te consulto. Saí com todos os pedidos de exame, mas ali ela já sabia que eu estava. Tinha no toque já dá para perceber, né? Não era pequeno, eram 5 centímetros. Essa história do diagnóstico, ela é incrível mesmo, né? Porque realmente a maioria das pessoas acha que não vai acontecer consigo. Isso também acontece em raríssimos casos com homens, mas principalmente as mulheres, né? Você vê isso o tempo todo, né? O tempo inteiro, né? Quer dizer assim, o que me chama atenção, né, no relato da Renata e da Ana Paula, né, é exatamente o sentimento, né, quando a gente tem o diagnóstico, né, embora seja importante também colocar que a gente entre em contato antes, né, no caso, por exemplo, da Ana, esse tumor já estava ali, né, e mesmo a gente sendo profissional de saúde, né, a gente, de uma certa forma, demora a entrar em contato com isso, porque a gente faz um mecanismo de proteção contra a gente mesmo, que a gente chama de negação. Né? Então, a gente passa a mão, mas fala, não é nada, não é nada. Né? Por quê? Porque o câncer traz para a gente essa sensação, né, da perda
da onipotência da gente, de que a gente do controle absoluto sobre a vida, né? Exatamente, né? Quer dizer assim, então o medo é muito grande, né? O medo de associar, né? E isso culturalmente é associado o câncer com a morte, né? Então é comum que há pouco tempo atrás era, né? Mas agora isso graças está mudando, né? Então assim, num primeiro momento é essa vivência que a gente traz e por isso a gente às vezes nega. Marcone, você vivenciou o que o marido da Renata também conta ali, e realmente muito companheiro, porque o momento é difícil. Agora, como é que ficou o Marcone? Foi bem complicado, porque logo ela me chamou e meio triste, totalmente triste, falando que estava com câncer. A morte, né, como a Márcia estava E falando. automaticamente veio na minha cabeça, eu falei, pô, vai morrer, e aí como é que eu vou fazer agora? Faço. E se ela viver, como é que eu vou fazer? Aí você pensa logo em... Eu pensei, ela morreu, se não morrer, vai ter que tirar um seio de um lado, seio do outro. E todo o processo do tratamento, né, que é complicado. Aí eu fiquei, ela falando. Aí tá, passou um tempo, foi que eu fiquei sozinho, foi que a ficha caiu. Aí eu chorei, né, normal. E com o tempo eu fui me restabelecendo e vi que a gente poderia mudar. Você teve aquela sensação de não ter o direito de se desesperar? Você acha essa frase que ele fala assim incrível, né? Não, quando eu fiquei sozinho, eu falei, poxa, não posso. Que Deus mesmo já fala, que a gente tem que ser o cabeça da casa. Não que a mulher seja inferior, mas a gente tem que ser o cabeça. Falei, então, tem que me controlar e... Nessa hora aí, nenhum nem outro. Quer dizer, atualmente já há divergências sobre esse ponto aí. Todo mundo se apoia, né? O importante se apoia, é isso. tá? Eu queria até saber como é que foi para você, Ana Paula. Você tinha um companheiro na época. Quem te deu esse suporte? Ou Pois é. enfrentou você, sozinha assim, ali? vendo a história da Renata, Tatiana... Renata. É assim, é importante... Mas aí a gente vai em conceito de família, né? Exatamente. E muitas das vezes, assim, esse conceito de família, você mesma, não é? Eu desconstruí essa coisa da Mulher Maravilha. Mas não necessariamente a gente precisa da presença de um companheiro ou companheira, né? Por isso que eu te perguntei, quem foi o teu apoio, Bem, né? Que o não precisa ser um homem ou uma o meu apoio foi a minha família, né? Num primeiro momento, essa questão, assim, do diagnóstico, como a Renata também falou, eu não consegui de pronto falar para minha mãe, né? Isso foi uma angústia, passei praticamente quase um mês numa angústia interna, porque a mãe da gente é aquela pessoa. Mas eu sempre na tentativa de preservá-la. Então eu tive assim uma amiga que é enfermeira, que é minha companheira, que é minha comadre, e ela foi ali a minha parceira, né? Durante aqueles 30 dias... Alguém pega na mão, né, Ana Paula? Alguém. Né, Márcia? Assim, Marcone estava ali com a companheira dele, né? Que bom. Agora, se não tiver uma companheira ou um companheiro... Fica difícil. Por quê, né? Eu acho que é interessante a gente pensar assim, cada um reage de uma forma, tá? Isso depende do momento da vida que o câncer ocorre, né? Então, a gente vê o momento da Renata, é um momento de vida. O momento da Ana é outro. O momento da esposa do Marcone é outro, né? E também, né, a gente percebe, né, que muitas vezes, né, quer dizer assim, o contar para uma mãe, o contar para um marido, né, para um companheiro, uma companheira, né, a gente reluta um pouco, tá? Porque, na verdade, a gente está tentando preservar esse outro e está tentando se preservar também, no sentido de que a gente vai fragilizar mais ainda com aquela pessoa, tá? Então, muitas vezes a gente, né, conta com um amigo, né, ou com alguém da família, né, que não está tão próximo, que não é uma mãe e o pai, né? Por quê? Porque nós estamos falando das nossas dores. E a primeira dor que ocorre é a perda, né? No caso do câncer de mama, né, é o medo da morte, como todos os outros cânceres e qualquer doença, mas é o medo da mutilação. Né? A cara da doença, como a Renata falou. A cara da né? doença. Como é que a sua esposa ficou, Marcone? Ela conseguiu lidar bem? Um pedaço de mim. Sim, porque essa questão não é uma vaidade, né? A questão da autoestima é importante diferenciar, né? Porque realmente não é só uma coisa de ficar careca ou ficar com o seio assim, não bonito, né? Eu acho que é uma questão da feminilidade. Como é que vocês lidaram com isso? A gente se animou, a gente se auto-se anima. Quando ela ficou careca, eu falei, não,
Eu já sou careca também. Eu falei, não, eu vou ficar careca também. Mais ou menos como a esposa falou, não, eu fico careca também. Né? Aí eu fiz mais uns makes com ela de fotografia e através disso ela pôde divulgar os trabalhos. Tanto que hoje o pessoal chama ela para poder fazer isso. Você trabalha com imagem, né? Trabalha que com imagem. dela, né? Então na fotografia a gente vê muitas imagens das pessoas. Conforme você está trabalhando, você olha cada uma, se familiariza com aquilo. E quando ela tinha cabelos longos, quando começou a crescer, ela tem uma mecha branca. Falei, pô, essa mecha branca ficou um charme, ficou legal em você. Não pinta o cabelo, não. Até hoje ela não pintou o cabelo. Anima, ajuda na autoestima. Pra saber que a pessoa que você ama está ali do seu lado e Poxa, continua te amar. Em qualquer motivo, cabelo longo, careca ou aquela mecha no cabelo. E amor apesar de, né? E eu acho que uma coisa importante que o Marconi traz é a transformação da dor, né? Numa coisa positiva. E temos que reverter, né? Tem que reverter essa dor em aprendizado. Eu preciso interromper vocês um minutinho para a gente fazer um intervalo e a gente volta desse ponto aí, porque realmente é isso, né? Vida é transformação, né? Com câncer ou sem câncer. Se as pessoas pudessem aprender isso sem o câncer, né? Seria melhor ainda. Seria sim. A gente vai fazer um intervalo rapidinho e já volta, não sai daí. Estamos de volta conversando sobre câncer de mama e os nossos convidados são a enfermeira Ana Paula Monteiro, a psicóloga Márcia Parga e o fotógrafo Marconi dos Reis. No teu caso, Ana Paula, então você acabou buscando essa rede de apoio com seus amigos, com a sua família no geral, que eu acho que é o que acaba acontecendo com a maioria das mulheres, porque pessoas como Marconi, companheiros como Marconi, né, Márcia, não são todos que são assim, muitos se afastam nesse momento, né? Você buscou algum grupo de apoio, Ana Paula? Pois é, o meu tratamento ele foi feito, né? Ele é feito na rede privada. Então, assim, a clínica onde eu vou me tratar, ela não tem grupo de apoio, tá? Ela tem um serviço de psicologia, que na verdade eu já vim buscar ele no final, porque aí são características, né, pessoais minha no início. Você tem só 2 anos só, você tem 2 anos, porque a gente escuta 12, parece assim, que 2 não é nada, mas são 2 anos atravessando aí esse momento, né, Ana Paula? Então, assim, eu não cheguei a participar, usei muito, porque assim, eu estou retornando, tem 3 meses que eu retornei ao trabalho. Então, nesse tempo, né, que eu fiquei do lar, coisa que, na verdade, eu até nunca tinha vivido, se cuidando, né? Eu participei muito disso, acompanhando nas redes sociais, né? E aí você tem aqueles grupos de autoajuda, aí tem os vídeos, e aí... Que é ótimo, né? Sim, são importantes esses grupos, né? Muito importante. E é legal, a gente vê as pessoas, o que você falou, transformando, se descobrindo, né? Criando novas oportunidades na vida. Mas, assim, contato mesmo com grupos, assim, eu não tive. Eu acho que até porque os grupos são super importantes, porque como há uma transformação... Seja ele virtual ou presencial. Isso, né? De vida, né? A gente olhando para o que a Ana Paula está colocando, quer dizer assim, eu me tornei dona de casa. Então, assim, a vida muda, né? Quer dizer, a vida vai mudar na sexualidade, exato, na identidade da mulher, né? Que num primeiro momento o seio está ligado também à questão do carinho, da amamentação, é o primeiro objeto de amor que a gente tem com a nossa mãe. E é interessante, né, Marconi, porque muitos maridos abandonam as mulheres, né, após a mastectomia. Por quê? Né? A própria mulher acha que não pode ser mais carinhosa. Vocês viram o depoimento da Renata, né? Quando ela disse, né? Exatamente, quando ela disse, eu pensei em mandar ele embora. Por quê? É como se o seio, simbolicamente, fosse confundido com a capacidade da própria mulher de amar, né? Então, ela sente que ela não vai mais poder acolher e nem nutrir ninguém, né? E do outro lado, né, o nosso preconceito também que existe, né, a nossa, vamos dizer assim, a demanda, né, da sociedade de estar bonita, etc. e tal, né, a erogenização desse seio, do marido também de olhar, e às vezes o marido é crucificado, né, Marconi, mas o marido também tem muitos medos. Por isso que eu perguntei para ele, como é que ficou o Marconi, isso, né? Com uma agenda da doença também, isso, né, Marconi? E ele precisa também de um grupo de apoio. Sim. Você foi buscar grupo de apoio?
Até, não, a gente não foi, não. Depois de um tempo, a gente conseguiu entrar nesse grupo de apoio. Quando eu soube dela, aí a gente se envolve muito com isso. Só que, conforme ela vai se tratando, coisa e tal, a gente vai pensando, quando a gente fica sozinho, pô, precisa ajudar outras pessoas. Através disso, como eu falei, uma transformação. Que hoje em dia, tem mulheres, que eu convivo com esse grupo, tem mulheres... Qual o nome do grupo? Espaço Rosa, em São Gonçalo, sob direção da Patrícia Silva. Então, o que acontece? Tem mulheres que têm medo de fazer a prevenção com medo de deixar o marido, de o marido deixá-lo. Então, a gente tem que romper essa barreira. De todos os aspectos do tratamento, que né? Eu sou quase bem dizer o único homem lá que convive diariamente. Eu vou com ela, acompanho tudo, o meu trabalho eu tenho horário livre, assim, que eu gosto desse horário livre para poder ficar mais com ela também. Então, essa flexibilidade, né? Essa flexibilidade. Então, tem mulheres que têm isso. Sim. Tem mulheres que, quando soube que teve câncer, marido, hoje, amanhã, o marido já estava fora de casa. Exatamente. Já teve lance de marido deixar, falar com o filho, ó filho, tua mãe está com câncer, vai morrer, não vai prestar mais nada. Porque ele vamos também embora. não sabe como assim lidar com isso. Não sabe Foi lidar, isso aí né? revoltante, assim. Sei lá, eu fico revoltado, mas também eu vejo, poxa, nem todos os homens têm a mesma... Não dá pra mesmo gente julgar, controle né? que Mas eu tenho. cada situação é uma situação, nós não mas pode julgar, Mas mas por isso é que é importante, na questão do câncer, principalmente de mama, né, a equipe multidisciplinar está ia falar disso junto, agora, né? acompanhando essa Não família. é só o oncologista, Não. né? Tem Não. psicólogo, super importante. Isso, né? e muitas vezes é tão interessante que já aconteceu um caso conosco onde a pessoa me pediu para o cachorro participar. Adoro! Né? E assim, nós acolhemos, porque aquele cachorro tinha um significado muito importante e ele os estava animais em percebem. sofrimento. Eles percebem, né? Exatamente, Percebem. ele estava em sofrimento. Né? Então, assim, nós incluímos Que graça, isso. adorei. Né? Então, assim, a gente tem que cada vez mais, né, acolher essa família, acolher esse marido. Né? Acolher o cachorrinho. Exatamente. Todo né? mundo faz parte dessa rede de apoio, né? Isso, às vezes a melhor amiga, porque a melhor amiga às vezes quer ajudar, mas ela está pior, né? Então, assim, muitas vezes a gente tem que ajudar essa pessoa a ajudar, né? Porque... É dar suporte para dar suporte, Exatamente, né? exatamente. Esses cuidadores estão em sofrimento também, né? E a gente percebe, né, que a gente também, no início, centrava muito no paciente, né, naquela pessoa que está no sofrimento. Mas eu digo, existe uma família com câncer, existem amigos com câncer, né? E é para isso que a gente tem que olhar. Ana Paula, 2 anos depois, assim, em que momento você está do seu tratamento e o que mudou, assim, com aquela Ana Paula que recebeu o diagnóstico para cá? O que você diria para você, se você pudesse se encontrar com aquela mulher? A gente está no mês de outubro rosa, né? Eu costumo dizer assim, se a gente meio que se perder, ter câncer não é glamour, né? Senão é glamour, não sou guerreira. Eu sou uma conquistadora. Dia após dia, né? Hoje eu estou aqui. Semana que vem, Helena, minha neta, está chegando a esse mundo. Ah, que lindo. Parabéns. Então, assim, tem possibilidade sim. Isso, de olhar para os ganhos, né? A vida continua. Uma linha cronológica. Quando Pegaria a gente nasce... Pegar na sua mão mesmo, né, Ana Paula? Assim, aquela mulher que ficou lá atrás recebendo aquela notícia, pegar na mão e falar, vamos, a vida é agora, né? A gente tem a tendência a viver sempre no amanhã. O amanhã pode não chegar a qualquer momento, E essa ansiedade né? atrapalha muito o prognóstico, tá? É bom que se diga isso. Ansiedade e o estado depressivo, que é natural, os medos, né? A baixa autoestima, a insegurança, isso faz parte do quadro. Mas, quando isso se torna em demasia, as pesquisas demonstram hoje, tá, que o prognóstico se torna desfavorável, tanto na quimioterapia, como na mastectomia e como todo no desenvolvimento. A mente colabora para os dois lados, né? Isso, da doença. Precisa ser Então, direcionado. a Ana falou uma coisa importante, né? No Espaço Vida a gente lida com coaching oncológico. É uma técnica onde a gente também tenta, além do grupo de apoio, em 10 encontros,
traçar projetos, porque na questão do câncer de mama, né, como qualquer câncer, né, os projetos se esvaem. Né? E o que move o sujeito em relação à saúde, né, cada um de nós, cada pessoa, né, é manter a direção de uma meta, de um objetivo, de um projeto. Esse trabalho. Tá, exatamente. É aberto à sociedade. Isso, né? Então, assim, isso é muito importante. Quando ela coloca esse projeto, a minha neta, então é um projeto de ganho, né? É um prognóstico de vida, né? Tem vida para frente, né? Exatamente. Diante de tantas perdas que ela sofreu. Né? Acho que eu preciso encerrar o programa e eu acho que essa é uma mensagem boa de se deixar, né? Que é, para quem não teve câncer, não tem câncer, trago isso para mim. Vamos viver a vida hoje, ser feliz e buscar esse olhar que a gente, depois que passa por uma situação dessa, acaba tendo, né? Isso. Muito obrigada pela presença de vocês, por dividirem. Posso falar uma frase por só? favor. Eu costumo dizer no Espaço Vida que o câncer é um divisor de água. Né? Você pode ter câncer, mas ele não pode ter você. Muito bom. Não. Obrigada, gente. Obrigada, Marcone. Obrigada, Ana Paula. Obrigada. Posso só deixar uma recomendação rápida, uma coisa assim? Rapidinho. Uma experiência de vida minha. Eu sou maratonista. Então, o que acontece? No São Conrado, a gente olha aquela subida, olha para o outro lado, a gente vê o arpoador. A primeira maratona que eu fiz, eu olhei aquilo, eu perdi o foco. Eu fiquei perturbado. Eu falei, o que eu vim fazer aqui? É muita distância. Quando você olha a distância, olha o problema, a gente se perde. Então, a gente vai viver, como ela falou, a gente tem que ter meta. Não, eu vou chegar lá do outro lado. Subi a Vidigal, cheguei tranquilo, eu falei, já passei, cheguei no Aterro do Flamengo. E às vezes saber baixar um pouco. Então, a gente não pode olhar para isso. O programa. Não, baixar o olhar. Obrigada, gente. Muito obrigada. Muito debate também. E obrigada a você que acompanhou a nossa conversa de hoje pelo Canal Saúde Internet, um dos nossos canais parceiros. Esse programa já está disponível na nossa página, no Facebook ou pelo site do Canal Saúde. Eu te espero na nossa próxima conversa. Até lá!